Quando a gente fala de zodíaco, a primeira coisa que costuma vir na cabeça é horóscopo de revista, não é? Mas e se a história for muito mais profunda? Hoje a gente vai explorar uma ideia fascinante que conecta ciência, história e consciência, para questionar se os signos são só símbolos ou algo muito, mas muito maior. Vamos direto ao ponto. A pergunta central que guia nossa conversa é essa: e se o zodíaco for mais do que só símbolos e arquétipos? E se ele for, na verdade, a descrição de uma estrutura de energia real que está aqui nos envolvendo agora? É uma ideia que, com certeza, desafia a nossa visão tradicional das coisas. Então, para a gente poder mergulhar nessa questão, a gente precisa mudar a chave, deixar de lado as previsões e pensar em termos de campos, frequências e ciclos. A conversa fica mais séria. A gente vai explorar as possibilidades, mas sempre com o pé no chão da realidade. Ok, para começar a investigar essa ideia, primeiro a gente precisa de uma base, e essa base vem da ciência. Vamos dar uma olhada no que a física já sabe, e sabe muito bem, sobre os campos que nos cercam. Bom, começando pelo básico da ciência. O planeta Terra tem um campo eletromagnético, o chamado campo geomagnético. Pensa nele como um escudo invisível gigante que nos protege. E esse escudo não é parado, ele é super dinâmico e é constantemente influenciado pela atividade do Sol. Essa interação é tão real que afeta satélites, redes elétricas, é coisa séria. E essa influência do Sol não é bagunçada, ela tem um ritmo. Ela segue um ciclo de aproximadamente 11 anos. A cada ciclo, a atividade magnética do Sol aumenta e diminui. E isso mexe diretamente com o ambiente eletromagnético do nosso planeta. É como se fosse um grande pulso cósmico, com efeitos bem reais e mensuráveis aqui na Terra. Agora, atenção, porque chegamos num ponto fundamental. O impacto do Sol no nosso campo eletromagnético é imenso, é direto. Mas e os outros planetas? Júpiter, Marte, Vênus? Do ponto de vista da física que a gente conhece hoje, a influência eletromagnética deles aqui na Terra é minúscula, quase desprezível em comparação. É muito importante guardar essa distinção porque a gente vai ver a seguir. Certo! Agora que a gente já viu um pouco da ciência, vamos mudar completamente de assunto. Vamos fazer uma viagem no tempo para entender como tudo isso começou. De onde veio esse sistema do zodíaco que a gente conhece hoje? A origem do zodíaco nos leva lá para a antiga Babilônia. Naquela época, ele nasceu como uma ferramenta astronômica, quase como uma régua no céu para mapear os ciclos. Foi só bem mais tarde, na Grécia Antiga, que esse sistema foi organizado de outra forma e recebeu toda a carga simbólica e mitológica que a gente conhece. Isso mostra uma coisa muito clara. O zodíaco foi criado para ser um mapa simbólico do céu, uma linguagem para falar sobre o tempo e as estações. A função original dele não tinha nada a ver com medir forças eletromagnéticas, o que cria um conflito bem interessante com a nossa pergunta inicial, não é? E é agora que a nossa análise fica ainda mais intrigante. Se de um lado a gente tem a física dos campos e do outro a história de um sistema simbólico, a grande questão é: e se essas duas visões não forem tão distantes quanto parecem? E se existir um código maior conectando esses dois mundos? Olha só que ideia poderosa. E se o zodíaco não for sobre a influência direta dos planetas, mas sim uma espécie de código, uma representação simbólica dos padrões cíclicos que são reais no nosso sistema solar. Padrões esses que de fato alteram o nosso ambiente aqui na Terra. E essa ideia não vem do nada, ela se apoia em fatos que a gente já conhece muito bem. O Sol regula nossos ritmos biológicos, o famoso ciclo circadiano, a Lua move oceanos inteiros com as marés, o nosso próprio planeta é um sistema eletromagnético vivo, ou seja, a conexão entre os ciclos cósmicos e a vida na Terra é inegável. Mas é aqui que a gente precisa ser bem claro e honesto. Até o momento não existe nenhuma comprovação científica sólida de que a posição dos planetas no momento em que alguém nasce possa moldar a personalidade através de forças eletromagnéticas. É essencial separar o que é uma hipótese filosófica do que é uma evidência comprovada. Tá, mas se não é uma força física direta, por que o zodíaco ressoa de uma forma tão poderosa com tanta gente? A resposta pode não estar na física, mas sim na psicologia. Ele pode funcionar como um conjunto de arquétipos, uma ferramenta simbólica fantástica para o autoconhecimento, ou uma linguagem mítica para a gente entender os nossos próprios ciclos internos. E essa ideia se conecta perfeitamente com o trabalho do psicólogo Carl Jung. Ele falava do inconsciente coletivo, que seria como um grande repertório de imagens e símbolos que toda a humanidade compartilha. O zodíaco se encaixa como uma luva, como se fosse um mapa desses arquétipos universais. E se a gente for ainda mais fundo? E se a astrologia, na sua raiz, não fosse sobre magia, mas sobre observação?
Talvez os povos antigos tenham percebido padrões muito sutis no ambiente. Mudanças na luz, no clima, no comportamento dos animais, e criaram uma linguagem simbólica para codificar esse conhecimento. Um sistema de leitura dos ciclos da natureza que foi ficando cada vez mais metafórico com o tempo. E tudo isso nos leva à conclusão da nossa análise, um ponto em que a gente se depara com uma escolha fundamental de perspectiva. No final, a gente fica com 2 caminhos possíveis de investigação. Um é o caminho da física, que busca provar o zodíaco com uma força energética literal que pode ser medida. O outro é o caminho da consciência, que explora o zodíaco como um código simbólico profundo para os padrões da natureza e da mente humana. A pergunta que fica no ar, então, é esta: o que exatamente está sendo codificado nos signos? Uma energia literal ou um código simbólico que aponta para algo muito maior? A resposta que cada um dá para isso define todo o nosso entendimento sobre o assunto. E, para encerrar, é importante dizer que esses 2 caminhos não precisam ser inimigos. Um não anula o outro. Eles podem simplesmente estar operando em camadas diferentes da realidade, e os 2, cada um à sua maneira, oferecem lentes valiosas para a gente entender o nosso lugar no cosmos.